Agora, se ele desiste dentro dos 180, fora dos 180 dias, que é o prazo de carência, aí ele vai ter que ter anuência daqueles terceiros que ele contratou, que ele negociou. Se não houve nenhuma negociação, ele vai declarar para o oficial sobre as penas da lei e vai pedir o cancelamento aí da incorporação imobiliária. Nós temos o chamado também patrimônio de afetação no Código de Normas, está lá na Lei 4591, tá? O Código de Normas praticamente transcreveu a partir dos artigos 31A, salvo engano, da 4591, no Código de Normas. Então, não tem muitas informações para trazer para os senhores, porque é a mesma da 4591, né? Que é o que? Exatamente onde a gente faz esse patrimônio de afetação, ele é facultativo do incorporador, pode ser feito a qualquer momento até a baixa de construção, né? E o que acontece? Os bens, direitos e obrigações daquele empreendimento, eles vão ficar apartados, eles vão ficar separados até a conclusão e entrega do edifício, né? Do patrimônio da incorporadora. Então, eu vou separar o patrimônio da incorporadora com o patrimônio desse empreendimento. E aí, as dívidas dessa incorporadora não vai atingir esse empreendimento, porque ele está afetado, ele está blindado. Só vai atingir esse empreendimento dívidas do próprio empreendimento, pagamento do salário dos operários para construção, INSS, material de construção, enfim, tá? No mais, esse empreendimento está blindado, ele está protegido. E aí veio o Código de Normas no artigo 971, tá? E trouxe para nós em que hipótese que eu vou extinguir o patrimônio de afetação. A mesma hipótese da Lei 4591 também, tá? Aproveitando aí também para falar com os senhores com relação às retificações administrativas. Está lá no artigo 213, né, da Lei 6.015, inciso 1 e inciso 2. O inciso 2 fala da retificação diária. E aí o que eu fiz para os senhores? Eu tomei o cuidado de comparar o Código de Normas com a Lei Federal 6.015, com o artigo 213, tá? E trouxe no material que vai ficar aí para os senhores, eu elenquei toda a divergência do Código de Normas com a Lei 4591. Então, com a Lei Federal 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos. Então, vem lá, artigo 213, o oficial vai retificar o registro ou a averbação. Inciso 1º, de ofício, sem provocação da parte, né? Ou a requerimento do interessado. Aí, na linha A do artigo 213, no caso de omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. O Código de Normas transcreveu igual. Inciso, letrinha B, veio o Código de Normas e já mudou. A lei federal fala de ofício ou a requerimento. Código de Normas na letra B, somente a requerimento do interessado. No caso de indicação ou atualização de confrontação. Letra C, o Código de Normas manteve igual à Lei 6.015, de ofício ou a requerimento, no caso de alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial. D, no caso da linha D, o Código de Normas também alterou. Ele só admite através de requerimento. O Código de Normas não admite de ofício, tá? Que é o quê? No caso da retificação, que visa a indicação de rumos, ângulos, inserção de coordenadas georreferenciadas, em que haja ou não alteração de medidas perimetrais ou de área, instruída com planta, memorial descritivo, ART, mas cuidado nesse caso para que essa retificação não altere a conformidade física do imóvel. Então, o Código de Normas aqui foi diferente da lei federal. Só aceita essa retificação do inciso 1, a linha D, a requerimento do interessado. A linha E, idem, de ofício ou a requerimento, né? A linha F também alterou o Código de Normas. Ele só aceita a requerimento do interessado. No caso de reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. A linha G, Código de Normas, também só admite a requerimento. No caso de requerimento do interessado, hein, gente? Que é diferente do apresentante. Lembra a nossa aula sobre isso. No caso de inserção ou modificação dos dados da qualificação pessoal das partes, comprovado por documento oficial, ou mediante um despacho judicial, quando houver necessidade de produção de outras provas. Aí nós chegamos na retificação diária, que é o inciso
2, tá certo? Nós vamos lançar no livro 1 protocolo também, essa retificação diária. Toda certidão que foi expedida pelo oficial, obrigatoriamente ele vai constar nessa certidão que deu entrada numa retificação diária no cartório, que está na fase de qualificação ou na fase de registro, enfim. Ele é obrigado a dar essa notícia na certidão, tá? Até que seja efetuada a averbação ou negada esse pedido. Mesmo que a pessoa, quando pediu a certidão daquele imóvel, ela não fez esse pedido. Ainda assim, na certidão, o oficial tem que constar que com relação àquele imóvel, está sendo feito o procedimento de retificação diária. O inciso 2, nós temos aí, que é a retificação diária, né? A requerimento do interessado. A gente fala sempre retificação diária do inciso 2, mas pode ser que eu tenha ali uma inserção ou alteração de uma medida perimetral de que resulte ou não uma alteração diária. É porque, em regra, sempre há alteração, tá? Mas para a prova, né, primeira etapa fechada, inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte ou não na alteração da área, né? Instruído com planta, memorial descritivo, assinados pelo responsável técnico, pelos confrontantes, código de normas, falou, uai, tá vendo, pessoal? Ó a mineira aqui, o requerente também tem que assinar essa planta. Então, na Lei 6.015, no artigo 213, inciso 2, não traz que o requerente tem que assinar essa planta da retificação diária, não. O Código de Normas acrescentou o requerente, tá certo? O Código de Normas falou que, além do ART, do responsável técnico, também pode ser apresentado o RRT, do competente Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é o CAU, tá? E também vai ser assinada essa planta pelos confrontantes. Então, requerente assina, responsável técnico assina e os confrontantes também assinam, tá certo? E aí, nós temos algumas observações importantes que o Código de Normas trouxe para nós. O que ele fez? Ele trouxe explicações sobre o procedimento. Ele interpreta de uma forma muito parecida com a lei federal, né? A lei 6.015, inciso 2, mas ele traz umas explicaçõezinhas a mais. Quando ele fala assim, as assinaturas vão ser lançadas na planta com o nome e a indicação e qualidade de quem a lançou. Se ele é proprietário, se ele é possuidor, se ele é o requerente. Tá? Outra coisa, ele fala para nós, não há limites de aumento ou redução da mensuração diária para essa retificação. Ele também trouxe para nós que o usucapiente é parte interessada para requerer concomitantemente ao usucapião junto com a retificação diária. Código de Normas falou para nós que os confrontantes podem ser os proprietários ou os ocupantes dos imóveis contíguos ali também, tá? No parágrafo 3º, se algum confrontante, alguma pessoa deixou de assinar essa planta, nós vamos pedir a notificação delas para elas manifestarem no prazo de 15 dias. No silêncio delas também entende-se que elas estão concordando, tá? Com essa retificação diária. O Código de Normas, com relação ao edital, fala para nós que esse edital, né, da publicação daquelas pessoas que estão em lugar incerto, não sabido ou de difícil acesso, né, na publicação editalícia é obrigatório constar ali os nomes dos destinatários e, resumidamente, a finalidade da retificação, tá certo? E aí nós vamos colocar aí o prazo de 15 dias, fixado em jornal de grande circulação, publicado por 2 vezes, que é o artigo 803 do Código de Normas, a parte final dele. Muito bem, e aí eu vou dar sequência à retificação diária. Olha que interessante na retificação diária. Aqui, diferentemente da usucapião, se alguma das partes ela apresenta uma impugnação, o oficial ele pode analisar se essa impugnação é fundamentada ou não, tá? Ele também faz uma tentativa de conciliação entre as partes, deu certo,
certo, ele segue o procedimento da retificação no cartório, deu errado, ele não conseguiu a composição, ele não pode mais dar sequência nessa retificação diária na sua serventia. Bom, pessoal, dito isso, essa missão aí, né, de trabalhar com os senhores nesse tempo que foi disponibilizado para mim, dessas questões pontuais do Código de Normas aqui de Minas, e eu aproveitei e também falei dos enunciados do CORE, que também está no edital dos senhores. Coloco-me à disposição para tirar qualquer dúvida dos senhores. Boa sorte a todos, sucesso, e muito obrigada pela oportunidade que me foi dada de estar aqui conversando um pouquinho com os senhores sobre esse tema que eu realmente amo, né, ao longo de toda a minha vida. Um abraço a todos.